Vó, a tia Carla está te roubando. Ele me mostrou um áudio que havia encontrado por acaso na lixeira da nuvem. Minha própria filha, treinando para imitar minha voz. Alô, gerente, aqui é Alice Santos, confirmo a hipoteca de 300 mil. Eu tinha 74 anos, sabia que algo estava errado há meses, mas não tinha como provar nem em quem confiar. Olhei para aquele menino de 16 anos que todos chamavam de viciado em games e pensei, finalmente, alguém que pode me ajudar a ensinar uma lição para quem acha que idoso é bobo e adolescente é inútil. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Meu nome é Alice Conceição Santos. Tenho 75 anos e moro em Belo Horizonte desde que me casei com meu falecido marido Joaquim, há mais de 50 anos. Sou viúva há 15 anos e sempre me orgulhei de ter criado minha única filha Carla sozinha depois que ele morreu de infarto quando ela tinha apenas 12 anos. Trabalhei a vida inteira como costureira, pegava serviço em casa até altas horas, juntei cada centavo que podia e consegui comprar minha casinha no bairro Prado, zona norte da cidade. Uma casa simples, mas minha, quitada com muito suor, com quintal onde cultivo meus temperos e flores. Cada tijolo dessa casa representa uma madrugada que passei costurando uniformes escolares para dar um futuro melhor para minha filha. Carla sempre foi o orgulho da minha vida. Uma menina estudiosa, responsável, que nunca me deu trabalho. Se formou em administração pela PUC Minas, com bolsa de estudos que conseguiu por mérito próprio. Casou com o Ricardo quando tinha 25 anos, um rapaz que parecia direito, trabalhava numa empresa de construção civil. Me deu 2 netos, Leonardo, que todo mundo chama de Léo, e a Beatriz, que tem 19 anos e estuda enfermagem na UFMG. Achei que tinha feito tudo certo, que podia descansar tranquila, sabendo que minha filha estava bem encaminhada na vida, que tinha conseguido dar a ela tudo que não tive na minha infância pobre no interior de Minas. Como eu estava enganada. Há cerca de 6 meses, as coisas começaram a ficar estranhas em casa. Carla passou a me visitar com mais frequência, sempre acompanhada do Ricardo. No início, fiquei feliz. Que mãe não fica contente em ver a filha mais presente? Depois de anos vendo ela apenas nos domingos e feriados, de repente ela aparecia 2, 3 vezes por semana. Trazia quitutes que eu gostava, me abraçava com carinho, perguntava sobre minha saúde com uma preocupação que me emocionava. Mas logo percebi que essas visitas não eram sociais. Eles chegavam com uma pilha de papéis, falavam sobre organizar minha vida financeira, perguntavam se eu lembrava onde guardava documentos importantes. Ricardo ficava mexendo nos meus armários enquanto Carla conversava comigo, como se estivesse fazendo um inventário silencioso de tudo que eu possuía. Mãe, a senhora está ficando mais esquecida mesmo, dizia Carla, com aquela voz carinhosa que eu conhecia desde pequena, mas que agora tinha algo diferente, algo que não conseguia identificar. Ontem você me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa sobre o horário do médico. Estou preocupada com isso. Eu tentava me lembrar, mas não conseguia. Será que estava mesmo perdendo a memória? Carla mostrava as ligações no celular dela, e lá estava. 3 chamadas minhas no mesmo dia, todas com poucos minutos de diferença. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar cada esquecimento, cada confusão pequena do dia a dia. Talvez fosse realmente a idade chegando. Talvez minha mente estivesse começando a falhar depois de tantos anos. Durante a semana, eu ficava remoendo essas conversas. Sentada na minha poltrona de couro marrom, que Joaquim tinha me dado de aniversário há 20 anos, olhava para as fotos da família espalhadas pela sala e me perguntava se realmente estava ficando senil. Os médicos sempre falavam que era normal na nossa idade. Minha vizinha, Dona Marlene, de 78 anos, vivia confusa, repetindo as mesmas histórias. Será que eu estava seguindo o mesmo caminho? Vó, você está bem? Léo me perguntou numa dessas visitas, quando me viu meio perdida olhando para os papéis que os pais dele tinham trazido. O menino tinha chegado da escola e encontrado toda aquela movimentação na minha sala de estar. Esses documentos são da sua casa? São sim, meu neto.
Sua mãe está me ajudando a organizar tudo, né, Carla? Respondi, tentando soar natural, mas por dentro estava confusa com tantos termos técnicos que eles usavam. Ricardo se intrometeu antes que ela respondesse, com aquela voz grossa que sempre me intimidava um pouco. É isso mesmo, dona Alice. Melhor prevenir, né? A senhora já tem idade e é bom deixar tudo em ordem para evitar problemas futuros. É responsabilidade nossa cuidar da senhora. A forma como ele disse responsabilidade me incomodou. Não soou como carinho, soou como obrigação. Mas eu engoli aquele sentimento ruim e sorri, porque afinal eles estavam se preocupando comigo, não estavam? Léo franziu a testa, mas não disse nada. Na época, achei que era só curiosidade de adolescente. O menino sempre foi ligado nessas coisas de tecnologia, vivia grudado no computador jogando esses games que eu não entendia. Ouvia ele falando com os amigos online até altas horas, sempre em inglês, resolvendo problemas virtuais que pareciam mais complexos que a vida real. A família sempre reclamava que ele passava tempo demais online, que não saía de casa, que só conversava com os amigos virtuais, que não tinha vida social normal. Esse menino vai ficar doente grudado nessa tela. Carla sempre dizia. Já conversei com ele 1000 vezes, mas não adianta, é viciado mesmo. Eu defendia ele quando podia, porque via que era um menino inteligente, só tinha interesses diferentes dos outros da idade. Quando vinha passar o fim de semana comigo, me explicava como funcionavam os computadores, me ensinou a usar o WhatsApp para conversar com as amigas da igreja, tinha paciência para repetir as instruções quantas vezes fosse necessário. Não era um menino problema como alguns diziam, apenas era diferente. As pressões aumentaram gradualmente. Carla começou a insistir que eu fizesse um check-up completo com um neurologista que ela conhecia. Disse que uma amiga tinha indicado que o médico era muito competente e especializado em pessoas da nossa idade. É só para ter certeza, mãe. Melhor saber como está a sua saúde mental, né? Para o bem de todos. A forma como ela enfatizou todos me fez gelar por dentro. Quando ela falou isso, algo gelou no meu peito. Para o bem de quem exatamente? Mas eu confiava na minha filha. Tinha criado ela sozinha, trabalhado dobrado para dar o melhor que podia, me sacrifiquei durante anos para que ela tivesse uma vida melhor que a minha. Se ela estava preocupada comigo, devia ter motivo, não era? Uma filha não faria mal para a própria mãe, principalmente depois de tudo que passamos juntas. O tal neurologista era um homem jovem, Dr. Henrique Moreira, com consultório no centro da cidade, numa dessas clínicas particulares caras. Nome bonito, diploma na parede, tudo muito profissional. Carla fez questão de me acompanhar. Sentou do meu lado durante toda a consulta, segurava minha mão como se eu fosse uma criança assustada. Ele me fez uma série de perguntas que me pareceram estranhas. Que dia era hoje? Quem era o presidente? Se eu lembrava de eventos recentes? Se conseguia repetir sequências de números. Respondi tudo certinho, mas ele anotava coisas que não consegui ver no prontuário. De vez em quando trocava olhares com Carla, como se estivessem conversando em código. Dona Alice tem alguns sinais de confusão mental compatíveis com o início de demência senil. Ele disse para Carla, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um objeto sendo examinado. Nada grave ainda, mas é recomendável que alguém da família acompanhe mais de perto as decisões financeiras e legais. É comum nessa idade. Carla segurou minha mão com carinho. Não se preocupe, mãe. Estou aqui para cuidar da senhora. Nunca vou abandonar a mulher que me criou sozinha. Essas palavras deveriam me tranquilizar, mas algo na entonação da voz dela me deixou inquieta. Saí daquele consultório me sentindo menor, mais frágil, como se tivesse perdido uma parte importante de mim mesma. Será que eu estava mesmo perdendo a cabeça? Será que todas aquelas décadas de trabalho duro, de responsabilidade, de cuidar de tudo sozinha, tinham sido em vão? As pessoas na família começaram a me tratar diferente. Quando eu esquecia onde tinha colocado os óculos ou perguntava algo 2 vezes, todos trocavam olhares significativos. Suspirava pesados, sorrisos forçados, aquela paciência exagerada que se tem com crianças ou pessoas incapazes. Vó, você tem certeza que quer assinar isso? Léo me perguntou uma tarde, quando Ricardo trouxe mais papéis.
O menino havia chegado da escola e encontrado mais uma sessão de organização na minha sala. Posso dar uma olhada? Aprendi sobre documentos importantes na escola, na aula de Direito Civil. Léo, não se mete nas coisas dos adultos. Ricardo foi ríspido, mais ríspido do que o normal. Sua avó está bem orientada. Não é, Dona Alice? Ela sabe o que está fazendo. Carla complementou, com aquela voz doce que agora me soava falsa. Filho, você não entende dessas coisas. São assuntos de família, coisa séria. Fica no seu quarto jogando o que é melhor. Deixa os adultos resolverem os problemas dos adultos. O menino saiu cabisbaixo, e eu me senti culpada por não ter defendido ele. Mas naquele momento eu estava tão confusa, tão insegura sobre minha própria mente, que achei melhor não contrariar ninguém. Talvez realmente fosse melhor deixar as pessoas mais jovens cuidarem dessas coisas complicadas. Os meses passaram e as visitas se intensificaram. Ricardo sempre trazia uma procuração nova para assinar, uma autorização diferente, sempre com a explicação de que era para facilitar as coisas, caso eu precisasse de ajuda. Carla ficava do meu lado, segurando minha mão, sussurrando que era tudo para meu próprio bem, que era assim que se cuidava de uma mãe querida. Mãe, é só uma precaução. Se acontecer alguma coisa com a senhora, se a senhora ficar doente, eu posso resolver tudo rapidinho, sem burocracia, sem precisar correr atrás de cartório. A voz dela era tão convincente, tão cheia de amor aparente. Assinei. Assinei tantas vezes que perdi a conta. Minha filha estava cuidando de mim, não era? Era isso que uma boa filha fazia quando a mãe começava a ficar confusa. Era amor, cuidado, proteção. Pelo menos era isso que eu queria acreditar. Durante as madrugadas, quando a insônia me visitava, eu ficava olhando para o teto e me perguntando se estava fazendo a coisa certa. Mas quem eu era para questionar? Uma viúva de 74 anos, com sinais de demência, que não entendia de papelada nem de leis. Melhor confiar em quem estudou, em quem sabia das coisas. E vocês? O que fariam se a própria família começasse a questionar sua sanidade mental? Como saberiam se realmente estão perdendo a memória ou se estão sendo manipulados? É uma linha tão tênue entre a proteção e o controle, entre o cuidado e a dominação. As coisas mudaram completamente naquele sábado de outubro. Era um dia lindo, de céu azul limpo, e eu estava no quintal cuidando dos meus pés de manjericão quando ouvi Léo descendo as escadas correndo. O menino vinha passando o fim de semana comigo, como fazia de vez em quando. Ele gostava da tranquilidade da casa, dizia que conseguia se concentrar melhor nos estudos, longe do barulho dos pais discutindo. Vó, preciso te mostrar uma coisa urgente. A voz dele estava diferente, alterada. Ele estava com o notebook na mão, ofegante, os olhos arregalados de uma forma que nunca tinha visto. Léo sempre foi um menino calmo, desses que falam baixo e pensam antes de agir, que resolvem os problemas com lógica, em vez de emoção. Ver ele daquele jeito me assustou mais do que qualquer grito. O que houve, meu neto? Aconteceu alguma coisa grave? Vó, senta aqui. Ele puxou uma cadeira ao meu lado com uma seriedade que não combinava com seus 16 anos. Preciso te mostrar uma coisa sobre a tia Carla. Promete que vai me escutar até o final? Meu coração disparou. Que tipo de coisa, Léo? Você confia em mim, vó? Ele me olhou nos olhos com uma intensidade que me lembrou de Joaquim quando tinha algo muito sério para me contar. Confio, meu neto. Sempre confiei. Léo abriu o notebook e mexeu em uns programas que eu não conhecia. Janelas com códigos e arquivos que pareciam coisa de filme. Lembra que você me ensinou a mexer no seu celular para enviar mensagens para as amigas da igreja? E que você me pediu para ajudar a organizar as fotos na nuvem? Sim, lembro. Você é muito bom com essas tecnologias, muito paciente comigo. Então, eu estava deletando umas coisas antigas para liberar espaço na conta, como você pediu. Aí descobri que você e a tia Carla dividem a mesma conta familiar de armazenamento. Ela esqueceu de apagar os arquivos da lixeira. Ele clicou em um arquivo de áudio. Quando o som saiu, meu mundo desabou. Era minha própria voz, mas não era eu falando. Alô, gerente, aqui é Alice Santos. Confirmo a hipoteca de R$300 mil sobre o imóvel da Rua Amazonas, número 245. Pode repetir, Carla.
Mais devagar dessa vez, uma voz masculina respondia. Era Ricardo. Alô, gerente, aqui é Alice Santos. Minha filha repetia, ajustando o tom, tentando imitar perfeitamente minha forma de falar, meu sotaque mineiro, até os pequenos tremores da idade. Léo pausou o áudio e me olhou nos olhos. Vó, isso foi gravado na semana passada. A tia Carla estava treinando para imitar sua voz. E esse endereço que ela falou é da nossa casa. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. 300 mil reais de hipoteca. Sobre minha casa. Usando minha voz falsificada. A casa que eu construí, tijolo por tijolo, que paguei com o suor do meu trabalho, que era minha única segurança no mundo. Tem mais, Léo continuou, com uma seriedade que não combinava com seus 16 anos. Encontrei várias gravações dela praticando, e-mails trocados com o tio Ricardo sobre documentos assinados e conversas sobre acelerar o processo antes que a velha desconfie. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza apenas, mas de raiva, de decepção, de uma dor tão profunda que parecia que alguém tinha arrancado meu coração com as mãos. A filha que eu criei, que eu amei incondicionalmente, que eu protegi de tudo neste mundo, estava me traindo da forma mais cruel possível. Minha própria filha, murmurei, sentindo cada palavra como uma facada. Vó, tem mais uma coisa. Eles estão planejando te internar numa clínica psiquiátrica usando o laudo daquele médico. Encontrei as mensagens no e-mail da tia Carla. Léo me mostrou prints de conversas entre Carla e Ricardo. Palavras como acelerar a internação, patrimônio protegido e ela não vai mais atrapalhar, dançavam diante dos meus olhos embaçados pelas lágrimas. Respirei fundo. A dor estava se transformando em outra coisa, em determinação, em raiva, em sede de justiça. Léo, meu neto, você acredita na sua avó? Acredito, vó. Sempre acreditei. Você nunca esteve confusa. Eles que fizeram você pensar isso. Eles que manipularam tudo. Então me ajuda a ensinar uma lição para quem pensa que idoso é bobo e adolescente é inútil? Os olhos do meu neto brilharam com uma intensidade que eu reconheci. Era a mesma determinação que eu tinha quando trabalhava 16 horas por dia para sustentar Carla sozinha. A mesma força que me fez levantar da cama todos os dias depois que Joaquim morreu. O que você quer fazer, vó? Quero que eles achem que conseguiram me enganar. Quero que acelerem o plano deles. E quando eles estiverem bem no meio do golpe, celebrando a vitória... Sorri pela primeira vez em meses, mas não era um sorriso doce. Era o sorriso de quem acabou de descobrir que pode jogar o jogo melhor que qualquer um. Aí nós vamos mostrar quem são os verdadeiros espertos dessa família. Léo me olhou com aqueles olhos jovens, cheios de determinação e perguntou: Vó, qual é o plano? Naquele momento, eu me senti mais viva do que tinha me sentido em meses. Finalmente tinha um aliado. Alguém que acreditava em mim, que via através da farsa que minha própria filha tinha construído. Era hora de mostrar que esta velha ainda tinha muito veneno na picada. Primeiro, meu neto, você precisa entender uma coisa. Eles subestimaram os 2 únicos membros da família que realmente sabem jogar o jogo deles. Sentei na cadeira ao lado dele, pegando suas mãos nas minhas. Você com essa tecnologia toda e eu com 75 anos de experiência em sobreviver neste mundo. Léo assentiu, mas eu via a preocupação nos olhos dele. Vó, mas e se a gente não conseguir? E se eles descobrirem que sabemos de tudo? Meu querido, você acha que eu criei sua mãe sozinha, trabalhei a vida inteira e sobrevivi a tudo que passei sem aprender a ser esperta? Sorri para ele, daquele jeito que eu sorria quando ele era pequeno e tinha medo de alguma coisa. Agora me escuta bem. Vamos fingir que eles estão conseguindo me enganar. Vou ser a velhinha confusa que eles querem que eu seja. Durante a semana seguinte, comecei a performance da minha vida. Quando Carla chegava para suas visitas de cuidado, eu a recebia com um sorriso doce e perdido. Fazia perguntas repetitivas, esquecia coisas propositalmente, concordava com tudo que ela sugeria. Era uma atuação que doía no meu orgulho, mas cada representação me dava mais força para continuar. Mãe, como a senhora está se sentindo hoje?
Carla perguntava, com aquela voz melosa que agora eu sabia ser falsa. Ah, filha, estou meio confusa mesmo. Às vezes não lembro se tomei o remédio, se tranquei a porta. Eu deixava a voz trêmula, olhava para o lado como se estivesse perdida. Que bom que você está aqui para cuidar de mim. O sorriso que aparecia no rosto dela me dava vontade de vomitar. Era um sorriso de satisfação, de vitória. Ela estava feliz vendo sua própria mãe perdendo a cabeça. Como uma filha pode sentir alegria com o sofrimento da mãe que a criou? Ricardo estava cada vez mais presente também. Aparecia sempre com mais papéis, mais procurações, sempre com essa desculpa de facilitar as coisas. Eu assinava tudo, fingindo não entender direito o que estava fazendo perguntas ingênuas que os deixavam mais confiantes. Dona Alice, este aqui é só para caso a senhora precise de internação hospitalar urgente, Ricardo explicava, mostrando um documento que, pelos meus cálculos, devia ser a autorização para me internar na clínica psiquiátrica. É só uma precaução. Ah, que bom, genro. Vocês cuidam tão bem de mim. Eu assinava com a mão tremendo um pouco, de propósito. Às vezes tenho medo de dar trabalho para vocês. Não diga isso, mãe. Carla segurava minha mão com aquele carinho fingido. A senhora nunca vai dar trabalho. É nosso prazer cuidar da senhora. Mentiras. Tudo mentiras doces envolvidas em açúcar, mas eu engolia cada uma delas com um sorriso no rosto. Enquanto isso, Léo estava sendo o verdadeiro detetive da operação. O menino tinha habilidades que nem eu imaginava. Durante a semana, ele me ligava todos os dias para conversar com a avó, mas, na verdade, estava me passando informações que descobria nas redes sociais, nos e-mails, nos grupos da família. Vó, descobri que a tia Carla pesquisou como simular demência em idosos no Google na semana passada. Ele me contou numa dessas ligações, sussurrando como se alguém pudesse estar escutando. E o tio Ricardo procurou advogados especializados em incapacidade civil. Cada descoberta era uma punhalada no coração, mas também combustível para minha determinação. Eles tinham planejado tudo nos mínimos detalhes. Não foi algo impulsivo, foi premeditado, calculado, cruel. Léo, você consegue gravar as conversas deles quando vão na minha casa? Perguntei. Vó, já estou fazendo isso faz dias. Instalei um aplicativo no seu celular que grava automaticamente quando detecta certas palavras-chave. E toda vez que eles chegam aí, eu mando mensagem para o meu pai pedindo para ele ficar de sobreaviso, para caso algo aconteça com você. Meu neto tinha pensado em tudo. Júnior, o pai dele e meu outro filho, morava em São Paulo, mas Léo tinha criado uma rede de proteção que eu nem imaginava ser possível. Você é muito inteligente, meu neto. Aprendi com a melhor, vó. A senhora sempre disse que mulher de família tem que ser esperta para sobreviver. Era verdade. Eu sempre ensinei isso para as crianças, especialmente para as meninas da família. Nunca imaginei que um dia eu mesma teria que usar essa esperteza contra minha própria filha. As semanas passaram e eu aperfeiçoei minha atuação. Comecei a esquecer de coisas importantes na presença deles, a repetir perguntas, a parecer genuinamente confusa com situações simples. Carla e Ricardo ficavam cada vez mais confiantes, relaxados, como predadores que sentem que a presa já está completamente encurralada. Mãe, a senhora lembra onde guardou aqueles documentos do banco? Carla perguntou numa tarde de quinta-feira, quando apareceu com Ricardo para mais uma visita de cuidado. Que documentos, filha? Eu fiz cara de genuína confusão. Ah, você está falando dos papéis que vocês trouxeram? Não sei não, filha. Está tudo muito confuso na minha cabeça ultimamente. Não se preocupe, mãe. A gente encontra depois. Carla trocou um olhar com Ricardo, e eu percebi que era um olhar de satisfação. Eles achavam que eu estava chegando no ponto ideal de confusão mental para acelerar o plano deles. Mas o que eles não sabiam é que eu estava gravando cada palavra, cada gesto, cada olhar cúmplice entre eles. Léo tinha me ensinado a usar o celular de uma forma que eles nem imaginavam. Fingindo que estava apenas mexendo no WhatsApp para enviar mensagens para as amigas da igreja, eu, na verdade, estava documentando tudo. Vó, você está sendo uma atriz melhor que muita gente na TV. Léo me disse numa tarde de sábado, quando veio me visitar.
Mas eu fico preocupado. Não está sendo muito pesado para a senhora fingir que está... assim? Olhei para meu neto e vi a preocupação genuína nos olhos dele. Léo, filho, sabe o que é mais pesado? É descobrir que sua própria filha, que você criou com tanto amor, está disposta a te trair dessa forma. Peguei na mão dele. Isso que eles estão fazendo comigo não é só roubo, é crueldade pura. Eles querem me tirar minha dignidade, minha casa, minha liberdade, e acham que vão conseguir porque sou velha. Mas a senhora nunca vai ser só uma velha, vó. A senhora é Alice Santos, a mulher que criou 2 filhos sozinha, que trabalhou a vida inteira, que nunca se deixou vencer por nada. As palavras do meu neto me deram uma força que eu não sentia há meses. Era isso que eu estava defendendo. Não só minha casa ou meu dinheiro, mas minha identidade, meu direito de ser respeitada, minha dignidade como pessoa. 2 semanas depois, Léo chegou em casa com uma notícia que mudou tudo. Vó, eles marcaram uma reunião para segunda-feira que vem. Ouvi a tia Carla falando no telefone com alguém sobre apresentar o laudo médico e acelerar a internação. Acho que é agora que eles vão dar o golpe final. Meu coração disparou. Era chegada a hora. Que tipo de reunião? Parece que vai ser aqui em casa. Ela falou algo sobre trazer pessoas importantes para avaliar a situação da senhora. Vó, eu acho que eles vão tentar te internar na segunda. Respirei fundo. Então, é segunda-feira que vamos mostrar do que somos capazes. O que a senhora quer fazer? Léo, você consegue contatar seu pai e pedir para ele vir urgente para Belo Horizonte? Consigo sim. Mas, vó, será que não era melhor chamar a polícia logo? Não, meu neto. Se chamarmos a polícia agora, eles vão alegar que é coisa da minha cabeça, que estou confusa, paranoica. Lembra do laudo médico que eles têm? Vão usar contra mim. Eu estava pensando como uma estrategista de guerra, calculando cada movimento. Precisamos pegar eles em flagrante, na hora exata que estiverem cometendo o crime. Que crime exatamente, vó? Tentativa de internação forçada baseada em documentos falsos, falsificação de voz para fraude bancária, estelionato. Léo, eles não estão só tentando me roubar. Eles estão tentando me destruir como pessoa. O fim de semana foi tenso. Eu continuei fingindo demência, mas agora com um propósito específico, fazer com que eles acelerassem tanto o plano que cometessem erros. Durante o domingo, Carla apareceu em casa 2 vezes, sempre perguntando sobre meu estado mental, se eu estava mais confusa que o normal. Mãe, como a senhora dormiu? Teve algum pesadelo? Lembrava onde estava quando acordou? Ai, filha, está tudo muito estranho mesmo. Às vezes acordo e não sei que dia é. Fico procurando seu pai pela casa. Eu deixei uma lágrima escorrer no rosto. Tenho medo de estar ficando louca. Não diga isso, mãe. A senhora não está ficando louca. É só a idade, é normal. Carla me abraçou, e naquele abraço eu senti toda a falsidade, toda a manipulação. Amanhã vão vir algumas pessoas aqui para conversar com a senhora, está bem? São pessoas que vão ajudar a gente a cuidar melhor da senhora. Que pessoas, filha? São médicos, assistentes sociais, gente que entende dessas coisas. Vão fazer uma avaliação rápida e definir qual é o melhor cuidado para a senhora. Traduzindo, iam trazer uma equipe para me declarar incapaz e me levar para a clínica psiquiátrica. Era exatamente isso que Léo tinha descoberto. Está bem, filha. Se você acha que é melhor... Eu fiz minha melhor performance de velha indefesa e confusa. Naquela noite, depois que Carla foi embora, liguei para Léo. Amanhã é o dia, meu neto. Vó, o papai já está vindo. Vai chegar de madrugada. E eu configurei o celular da senhora para transmitir tudo ao vivo para uma conta na internet. Se algo der errado, vai ficar tudo gravado como prova. Léo, tem uma coisa que preciso te falar. Minha voz ficou séria, mais séria do que ele estava acostumado a ouvir. Amanhã pode ser pesado. Você vai ver sua tia sendo desmascarada. Vai ver coisas feias sobre sua família. Tem certeza que quer estar presente? Vó, eu já vi coisas feias. Vi minha tia planejando destruir a vida da própria mãe. Quero estar lá para proteger a senhora, como a senhora sempre me protegeu. Então amanhã vamos dar uma lição que essa família nunca vai esquecer. E vocês já passaram por alguma situação onde precisaram fingir ser mais frágeis do que realmente eram para se proteger?
Às vezes, a melhor defesa é deixar o inimigo pensar que já ganhou. Segunda-feira chegou cinza e chuvosa, como se o próprio céu soubesse que algo dramático ia acontecer. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia, mas dessa vez não foi por hábito. Foi porque sabia que este seria um dia que mudaria tudo. Fiz meu café, tomei meu banho, escolhi uma roupa simples, uma blusa florida que Carla tinha me dado no Dia das Mães, só para aumentar a ironia da situação. Me arrumei com cuidado, porque sabia que precisava estar impecável para o que vinha pela frente. Às 8 horas, Léo chegou acompanhado do pai dele. Júnior, meu filho mais novo, estava com aquela cara preocupada que eu conhecia desde pequeno. Ele sempre foi mais sensível que Carla, mais parecido comigo. Mãe, o Léo me contou tudo. Não estou acreditando no que a Carla está fazendo. Ele me abraçou com força, e naquele abraço eu senti o amor genuíno de filho, tão diferente dos abraços calculados que Carla tinha me dado nas últimas semanas. Júnior, meu filho, hoje vocês vão ver uma faceta da sua irmã que eu espero que vocês nunca esqueçam. Sentei na mesa da cozinha com eles. Léo me contou tudo o que descobriu? Contou, mãe. Estou com vontade de... Júnior cerrou os punhos. Não, filho. Hoje não é dia de violência. Hoje é dia de justiça. Olhei para os 2 homens da minha vida que tinham vindo me defender. Júnior, você vai ficar escondido no quarto dos fundos, gravando tudo. Léo vai ficar aqui comigo, fingindo que é só uma visita normal. Quando eles cometerem o crime na nossa frente, aí vocês aparecem com as provas. Mãe, tem certeza que não é perigoso deixar eles chegarem até esse ponto? Júnior, se a gente não deixar eles se enforcarem sozinhos, nunca vamos ter prova suficiente. Peguei na mão dos 2. Confiem em mim. Eu sei o que estou fazendo. Às 10 horas em ponto, Carla chegou. Mas não veio sozinha. Trouxe Ricardo, uma mulher que se apresentou como assistente social e 2 homens de jaleco branco que ela disse serem médicos especializados em geriatria. Bom dia, dona Alice. A tal assistente social falou com aquele tom de voz que se usa com crianças ou pessoas incapazes. Sou a doutora Fernanda e vim aqui hoje para fazer uma avaliação do seu estado de saúde mental. Eu fiz minha melhor performance de velha confusa. Ah, que bom. Carla me disse que vocês iam me ajudar. Olhei em volta como se estivesse perdida. Desculpa, vocês querem café? Esqueci se já ofereci. Não precisa se preocupar com isso, mãe, Carla disse, fazendo aquele papel de filha carinhosa na frente dos estranhos. A senhora está um pouco confusa mesmo ultimamente. Durante 1 hora, eles me fizeram perguntas, me observaram, anotaram coisas. Eu respondi tudo com a confusão calculada que tinha aperfeiçoado nas últimas semanas. Léo estava sentado no sofá, aparentemente mexendo no celular, mas na verdade gravando cada segundo daquele teatro cruel. Dona Alice, um dos falsos médicos, disse: baseado na nossa avaliação e no laudo do Dr. Henrique Moreira, acreditamos que a senhora precisa de cuidados especializados imediatos. Que tipo de cuidados? Perguntei, fingindo ingenuidade. Internação numa clínica especializada, onde a senhora vai receber o tratamento adequado para sua condição. Mas eu não quero sair de casa. Deixei a voz trêmula, como se fosse realmente uma velha assustada. Mãe, é para o bem da senhora, Carla disse, e eu juro que quase consegui ver cifrões nos olhos dela. Nós já providenciamos tudo. A senhora vai ser muito bem cuidada. E quanto ao patrimônio da dona Alice? A assistente social perguntou. Ela tem condições de gerir seus bens? Não, Ricardo se adiantou a responder. Por isso já providenciamos as procurações necessárias. Eu e Carla vamos cuidar de tudo para ela. Foi nesse momento que percebi. Era agora. Eles tinham acabado de confessar, na frente de testemunhas, que pretendiam me internar e tomar meus bens, usando documentos que eu assinei sob manipulação. Olhei para Léo. Nossos olhos se encontraram e eu fiz um pequeno aceno com a cabeça. Era a hora do contra-ataque. Léo se levantou do sofá com aquela calma que só os jovens da geração dele têm quando estão prestes a usar a tecnologia como arma. Tia Carla, ele disse, e sua voz estava diferente, mais firme, mais madura. Antes de levarem minha avó, tem uma coisa que vocês precisam ver. Carla franziu a testa. Léo, volta para o seu quarto.
Os adultos estão conversando. Não, tia. Dessa vez quem vai conversar sou eu. Léo abriu o notebook e conectou na televisão da sala. Vocês sabiam que minha avó e a tia dividem a mesma conta de armazenamento na nuvem? O rosto de Carla empalideceu instantaneamente. Ricardo se mexeu inquieto na cadeira. A tal assistente social e os falsos médicos olhavam sem entender o que estava acontecendo. Que besteira é essa, menino? Ricardo tentou soar autoritário, mas eu percebi o nervosismo na voz dele. Besteira não, tio Ricardo. Olha só o que eu encontrei na lixeira digital da tia Carla. Léo clicou em um arquivo, e o áudio que tinha mudado minha vida ecoou pela sala. Alô, gerente. Aqui é Alice Santos. Confirmo a hipoteca de R$300 mil sobre o imóvel da Rua Amazonas, número 245. Carla ficou branca como papel. Eu posso explicar. Pode explicar como? Léo continuou, implacável. Pode explicar por que estava treinando para imitar a voz da sua própria mãe? Pode explicar por que conversou com o tio Ricardo sobre acelerar o processo antes que a velha desconfie? A assistente social olhou de Léo para Carla, claramente confusa. O que está acontecendo aqui? Foi nesse momento que eu decidi parar com a encenação. Me levantei da poltrona com a postura ereta de quem nunca teve demência alguma. Olhei diretamente para Carla e disse, com uma voz firme que ela não ouvia há meses. O que está acontecendo, doutora Fernanda, é que minha filha está tentando me roubar, usando você e esses dois palhaços de jaleco como ferramentas. O silêncio que se fez na sala foi ensurdecedor. Carla me olhava como se tivesse visto um fantasma. Mãe, a senhora... Mas a senhora está confusa, não está? O médico disse. Que médico, Carla? Aquele doutor Henrique que você contratou para me dar um laudo falso? Caminhei até ela, e a cada passo minha filha parecia encolher. Você achou mesmo que eu não ia perceber que algo estava errado? Vó, Léo disse, mexendo no notebook. Mostra para eles o que mais a gente descobriu. A tela da TV mostrou uma série de e-mails trocados entre Carla e Ricardo. As mensagens eram devastadoras, planos detalhados para me internar, conversas sobre como dividir meu patrimônio, até discussões sobre acelerar a morte natural, caso a internação não funcionasse. A assistente social se levantou, visivelmente indignada. Senhora Carla, isso é uma acusação muito grave. Se esses documentos forem verdadeiros... São verdadeiros, sim, uma voz masculina disse da porta da cozinha. Era Júnior, que apareceu segurando uma câmera. E eu gravei toda a confissão que vocês acabaram de fazer aqui na sala. Carla olhou para o irmão como se ele fosse uma aparição. Júnior, o que você está fazendo aqui? Protegendo minha mãe de você, Carla. Coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Júnior entrou na sala com uma determinação que eu não via nele desde criança. Vocês acabaram de confessar, na frente de testemunhas, que forjaram documentos médicos e planejavam internar nossa mãe para roubar seus bens. Ricardo tentou se levantar, mas Léo foi mais rápido. Senta aí, tio, tem mais coisa para você ver. O menino abriu outra pasta no computador. Como explicam essas pesquisas no Google? Como simular demência em idosos? Advogados especialistas em incapacidade civil? Clínicas psiquiátricas particulares Belo Horizonte? A cara de desespero de Carla era ao mesmo tempo satisfatória e dolorosa de ver. Era minha filha, afinal de contas. A menina que eu criei sozinha, que eu amei incondicionalmente. Mas era também a mulher que tinha tentado me destruir da forma mais cruel possível. Carla, eu disse, e minha voz saiu mais triste do que zangada. Por quê? Por que você fez isso comigo? Eu dei tudo por você. Trabalhei 16 horas por dia para te dar uma vida melhor. Te amo mais que minha própria vida. Por quê? Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega em flagrante. Mãe, a senhora não entende. A senhora está velha, vai morrer logo mesmo. Essa casa, esse dinheiro, vai ficar abandonado. Eu só estava tentando organizar as coisas. Organizar? Júnior explodiu. Você estava planejando matar nossa mãe. Tem e-mail aqui falando sobre acelerar a morte natural. Não era nada disso. Era só para não deixar ela sofrer tanto com a demência. Que demência, Carla?
Minha voz estava ficando cada vez mais alta. Que demência! Eu nunca tive demência. Você inventou isso tudo para me roubar. A assistente social e os 2 homens de jaleco se entreolharam nervosamente. A mulher puxou o celular e disse: Acho melhor chamarmos a polícia. Isso aqui virou caso de polícia. Não! Carla gritou. Não chamem a polícia. Eu posso explicar tudo. Pode explicar como? Léo continuou sua apresentação implacável. Pode explicar por que entrou em contato com outros idosos do bairro usando o mesmo esquema? Encontrei mensagens suas tentando aplicar o mesmo golpe na Dona Marlene, da rua de cima. Meu sangue gelou. Na Dona Marlene? Carla, ela tem 78 anos, é viúva, mora sozinha. Mãe, eu nunca... Isso não é verdade. É verdade sim, tia. Léo virou a tela do notebook para que todos pudessem ver. Tem conversa sua com o tio Ricardo planejando expandir o negócio. Vocês estavam transformando isso numa empresa de estelionato contra idosos. A dimensão do horror estava ficando clara para todos na sala. Não era só contra mim. Era um esquema sistemático para roubar pessoas vulneráveis. Minha própria filha tinha se tornado uma predadora de idosos. Ricardo tentou se justificar. Dona Alice, a senhora não entende. É só negócio. A gente estava tentando ajudar. Ajudar? Júnior se aproximou dele com uma fúria que eu nunca tinha visto no meu filho. Vocês iam internar minha mãe numa clínica psiquiátrica, vender a casa dela, roubar tudo que ela trabalhou a vida inteira para conquistar e ainda chamam isso de ajuda? A assistente social, que claramente não estava envolvida no esquema, pegou o telefone. Vou chamar a polícia agora. Isso é crime grave. Espera, eu disse. Todos olharam para mim. Antes da polícia chegar, quero que minha filha me olhe nos olhos e me diga se ela realmente achou que eu era burra o suficiente para não perceber. Carla me olhou e por um momento vi a menina que ela foi um dia. Mas foi só um momento. Mãe, eu achei que a senhora não ia descobrir. Achei que estava tudo bem planejado. Estava bem planejado mesmo, Léo disse. Pena que vocês subestimaram a tecnologia. E subestimaram a inteligência da minha avó. Subestimaram principalmente, eu completei, o amor de um neto pela avó. Léo nunca acreditou que eu estava confusa. Mesmo quando todo mundo duvidava, ele ficou do meu lado. A verdade é que naquele momento eu sentia uma mistura de alívio, tristeza e raiva que era quase insuportável. Alívio por ter descoberto a tempo. Tristeza pela traição da própria filha. Raiva pela crueldade do plano. E sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso, Carla? Continuei. Vocês usaram exatamente nossos defeitos para tentar nos destruir. Eu era a velha caduca e Léo era o viciado em games. Mas foram exatamente esses defeitos que permitiram derrubar vocês. Léo sorriu pela primeira vez naquele dia tenso. A tia esqueceu que viciado em games significa que eu sei mexer em computador melhor que qualquer um nesta casa. A assistente social desligou o telefone. A polícia está a caminho, mas preciso saber. Os senhores têm todas essas evidências organizadas? Temos, Júnior respondeu. Meu filho criou uma pasta com tudo. Áudios, e-mails, pesquisas no Google, conversas de WhatsApp, até localização GPS, mostrando que Carla esteve no banco na data que tentou usar a voz falsificada. Como vocês conseguiram tanto material? Um dos falsos médicos perguntou, claramente nervoso. Vocês realmente acham que uma mulher que criou 2 filhos sozinha e um adolescente que passa o dia inteiro mexendo no computador não iam saber se organizar? Eu ri, mas era um riso amargo. A diferença é que nós usamos nossa inteligência para proteger família. Vocês usaram para destruir. Carla tentou mais uma vez. Mãe, a gente pode conversar? Em particular, talvez a gente consiga resolver isso sem envolver a polícia. Resolver como, Carla? Me convencendo a aceitar ser roubada pela própria filha? Balancei a cabeça. Não, minha filha, algumas coisas não têm perdão. Mas eu sou sua filha. A senhora me criou. Isso tem que significar alguma coisa. Significa sim. Significa que eu falhei em algum lugar na sua criação. As palavras saíram dolorosas, mas verdadeiras. Porque a filha que eu criei nunca seria capaz de fazer isso com a própria mãe. Ricardo tentou uma última cartada. Dona Alice,
Vamos ser práticos. A senhora tem 75 anos. Mesmo que a gente seja preso, a senhora vai ficar sozinha, sem ninguém para cuidar dela. Sozinha? Júnior cortou. Ela tem 2 filhos que realmente a amam e um neto que é mais homem aos 16 anos do que você aos 45. E tem uma coisa, Léo adicionou, mexendo mais uma vez no notebook. A gente não ia ficar sem cuidar da avó. A diferença é que nosso cuidado é baseado em amor, não em interesse financeiro. Nesse momento, ouvimos as sirenes da polícia se aproximando. Carla e Ricardo trocaram olhares desesperados. Mãe, por favor, Carla tentou mais uma vez. Fala para eles que foi mal entendido, que a senhora estava confusa mesmo e interpretou tudo errado. Eu olhei para minha filha, aquela que foi meu orgulho durante tantos anos, e senti uma tristeza profunda se instalar no meu peito. Carla, a única coisa confusa aqui é como você achou que conseguiria enganar a mulher que te conhece desde antes de você nascer. E outra coisa, Léo disse, mostrando a tela do celular. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi transmitido ao vivo para a internet. Tem mais de 1000 pessoas assistindo agora. O desespero no rosto de Carla foi total. Não só ela ia ser presa, como ia ser exposta publicamente. Os policiais entraram na casa e a assistente social, que se revelou ser uma mulher honesta que tinha sido enganada, explicou rapidamente a situação. Léo entregou todas as evidências digitais organizadas numa pasta, e Júnior mostrou as gravações que tinha feito. A senhora quer prestar queixa formal? O delegado me perguntou. Olhei para Carla. Ela estava chorando, mas eu sabia que eram lágrimas de quem foi pega, não de quem se arrependeu. Quero sim, e não é só contra ela, é contra todos os envolvidos nesse esquema de roubar idosos. Mãe, Carla sussurrou. Não. Eu disse finalmente. Você parou de ser minha filha no momento que decidiu me tratar como uma inimiga a ser destruída. E vocês? O que fariam no meu lugar? Conseguiriam perdoar uma traição dessas, mesmo vindo da própria filha? Às vezes o amor de mãe tem limites, e esses limites se chamam dignidade. Enquanto os policiais levavam Carla e Ricardo algemados, Léo veio até mim e me deu um abraço. Vó, a senhora foi incrível. Nunca vi ninguém atuar tão bem. Não foi atuação, meu neto. Foi sobrevivência. Abracei ele com força, sentindo a gratidão transbordando do meu peito. Se não fosse por você, eu estaria numa clínica psiquiátrica agora, sendo tratada como louca enquanto eles gastavam meu dinheiro. Júnior se aproximou de nós. Mãe, eu sinto muito. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Deveria ter protegido a senhora. Filho, você não podia adivinhar que sua irmã seria capaz de uma coisa dessas. Nem eu conseguia acreditar, mesmo com as evidências na minha frente. A assistente social se aproximou de nós antes de ir embora. Dona Alice, quero me desculpar. Eu fui enganada também. Pensei que realmente se tratava de uma avaliação legítima. Não se culpe, doutora. Eles são muito convincentes. A sorte é que meu neto é mais esperto que todos nós juntos. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, nós 3 nos sentamos na sala. Eu olhei para as paredes, para os móveis, para cada cantinho daquela casa que quase tinha perdido. E agora, vó? Léo perguntou. Agora, meu neto, a vida continua. Mas continua com a gente sabendo quem são nossos verdadeiros aliados. Sorri para ele e para Júnior. E sabendo que uma velha de 75 anos e um adolescente de 16 podem ser uma dupla e tanto quando precisam proteger um ao outro. Passaram-se 3 semanas desde o dia que mudou minha vida para sempre. 3 semanas desde que descobri que minha própria filha era capaz de me trair da forma mais cruel possível. Estou aqui na minha varanda tomando café e olhando para o quintal onde cultivo meus temperos, tentando processar tudo o que aconteceu. Algumas manhãs acordo achando que foi tudo um pesadelo terrível. Outras manhãs acordo aliviada por ter descoberto a verdade a tempo. Léo está aqui comigo quase todos os dias agora. O menino que a família chamava de viciado em games se tornou o meu anjo da guarda. Depois de tudo que passamos juntos, nossa relação mudou completamente. Não é mais só vó e neto, somos parceiros,
Cúmplices, sobreviventes de uma guerra que quase perdemos. Vó, chegou uma carta do advogado, Léo disse entrando na varanda com uma correspondência nas mãos. Ele se mudou temporariamente para cá. Disse que não me deixaria sozinha enquanto eu não estivesse 100% recuperada. Como se alguém se recuperasse 100% de uma traição dessas. Peguei a carta com as mãos tremendo um pouco. Não de medo, mas de ansiedade. Eram as atualizações sobre o processo contra Carla e Ricardo. O advogado que contratei, recomendado pela polícia, tinha me explicado que o caso deles era sério, muito sério. O que diz, vó? Li em voz alta. Dona Alice, informo que Carla Santos Silva e Ricardo Ferreira Silva foram indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, tentativa de cárcere privado e formação de quadrilha. A investigação revelou que eles aplicaram o mesmo golpe em pelo menos outros 4 idosos da região metropolitana de Belo Horizonte. Parei de ler. Léo me olhava em silêncio. Outros 4 idosos, Léo. Minha filha destruiu outras famílias. A culpa que eu sentia era quase insuportável. Se eu tivesse percebido antes, se eu tivesse sido mais esperta... Vó, para com isso. Léo sentou do meu lado e segurou minha mão. A senhora salvou essas pessoas. Se não fosse pela nossa investigação, eles nunca teriam sido pegos. Era verdade, mas não aliviava completamente o peso no meu peito. Continuei lendo. A pena pode chegar a 12 anos de prisão para cada um, considerando a reincidência e o dano social. Dona Marlene e as outras vítimas estão prestando depoimento esta semana. Dona Marlene, minha vizinha de 78 anos, que quase caiu no mesmo golpe. Quando soube de tudo, ela veio até minha casa chorando, me agradecendo por ter salvado a vida dela. Alice, se não fosse por você, eu estaria numa clínica psiquiátrica agora, achando que estava louca. Ela disse entre lágrimas. Vó, posso falar uma coisa? Léo interrompeu meus pensamentos. Claro, meu neto. Eu sei que a senhora está se culpando por tudo isso, mas eu quero que a senhora saiba que ter a tia Carla como filha não diminui em nada quem a senhora é como mãe. Ele falou devagar, escolhendo cada palavra. A senhora criou ela e o papai sozinha. O papai virou um homem bom, trabalhador, que ama a família. A tia Carla, ela escolheu um caminho diferente. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas como, Léo? Como uma pessoa que eu amei tanto, que eu sacrifiquei tanto para criar, pode ter se tornado isso? Vó, às vezes as pessoas mudam. Às vezes a ganância é mais forte que o amor. Mas isso não é culpa sua. Nos últimos dias, eu tinha passado horas tentando me lembrar de sinais que eu deveria ter visto. Momentos da infância ou adolescência de Carla que indicassem que ela seria capaz de tamanha crueldade. Mas não conseguia encontrar nada. Ela sempre foi uma menina carinhosa, estudiosa, que me ajudava em casa e demonstrava gratidão por tudo que eu fazia. Talvez tenha sido quando ela se casou com Ricardo. Talvez ele tenha influenciado ela, corrompido o coração dela com promessas de dinheiro fácil. Ou talvez ela sempre tenha tido essa frieza dentro dela, esperando a oportunidade certa para se manifestar. Léo, posso te contar uma coisa que talvez você seja muito novo para entender? Pode, vó. O que mais me machuca não é nem o dinheiro, nem a casa, nem mesmo a tentativa de me internar. Respirei fundo antes de continuar. O que mais me machuca é ter descoberto que minha filha me via como um estorvo, que ela esperava minha morte como quem espera um pagamento. Léo ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava mais madura do que jamais havia escutado. Vó, isso diz muito sobre ela, mas não diz nada sobre a senhora. A senhora não é um estorvo, nunca foi. A senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. 2 horas depois, Júnior chegou de São Paulo. Ele estava cumprindo a promessa de se mudar para Belo Horizonte para ficar mais perto de mim. Tinha conseguido transferência no trabalho e já estava procurando casa na região. Mãe, como a senhora está hoje? Ele me abraçou com aquele carinho genuíno que eu tinha esquecido como era bom receber. Melhor, filho, cada dia um pouco melhor. Era mentira, mas era o tipo de mentira que a gente conta para proteger quem a gente ama.
A verdade é que algumas noites eu ainda acordava em pânico, checando se todas as portas estavam trancadas, se alguém estava mexendo nos meus documentos. O trauma de descobrir que sua própria filha é capaz de te trair não desaparece do dia para a noite. Trouxe uma notícia boa, Júnior disse, sentando na mesa da varanda conosco. Consegui falar com um psicólogo especializado em traumas familiares. Ele disse que pode vir aqui em casa para algumas sessões para ajudar a senhora a processar tudo isso. Filho, eu não preciso de psicólogo, estou bem. Mãe, com todo respeito, a senhora não está bem. E é normal não estar. Qualquer pessoa que passasse pelo que a senhora passou precisaria de ajuda profissional. Léo apoiou o pai. Vó, a senhora sempre diz que é importante cuidar da saúde. Saúde mental também é saúde. Eles estavam certos, claro. Nas últimas semanas, eu tinha tido pesadelos, ataques de ansiedade, momentos de tristeza profunda que pareciam não ter fim. Era como se tivesse perdido não só uma filha, mas também a confiança na própria capacidade de julgar pessoas. Está bem, mas ele vem aqui em casa. Não quero sair para falar sobre essas coisas. Claro, mãe. O que for melhor para a senhora. Durante o almoço, Léo mostrou algo no celular que me deixou emocionada. Vó, lembra que nossa conversa foi transmitida ao vivo no dia da prisão da tia Carla? Lembro. Então, olha quantas mensagens chegaram de pessoas que passaram por situações parecidas. Ele mostrou a tela do celular com centenas de comentários. Tem gente dizendo que nossa história ajudou elas a denunciar golpes parecidos na família. Li algumas mensagens em voz alta. Obrigada por terem coragem de mostrar que isso acontece. Meu irmão estava fazendo a mesma coisa comigo. Vocês me deram força para procurar ajuda quando minha nora começou a me pressionar para assinar papéis. Alice, você é um exemplo de que idade não significa fragilidade. Vó, a senhora virou meio que uma heroína na internet. Tem gente criando grupos para idosos se protegerem de golpes em família. Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Se nossa dor tinha servido para ajudar outras pessoas, talvez tivesse valido a pena expor nossa intimidade daquele jeito. Léo, você tem algum arrependimento de ter feito tudo isso? De ter enfrentado sua tia e destruído nossa família? Ele me olhou com seriedade. Vó, nossa família não foi destruída. Nossa família foi purificada. A gente descobriu quem realmente importa. Júnior concordou. Mãe, eu sei que está doendo, mas prefiro ter uma família pequena e verdadeira do que uma família grande e falsa. Naquela tarde, enquanto Léo estava no quarto mexendo no computador e Júnior tinha saído para resolver coisas da mudança, fiquei sozinha na sala olhando para as fotos de família. Tinha uma foto de Carla formando na faculdade, radiante de felicidade, me abraçando com gratidão. Outra foto dela no casamento, me segurando a mão e sussurrando: "Obrigada por tudo, mãe." Como é que alguém pode mudar tanto? Como é que amor se transforma em ganância? Como é que gratidão se transforma em traição? Peguei as fotos de Carla e as guardei numa caixa. Não conseguia jogá-las fora. Ainda era minha filha, afinal de contas. Mas também não conseguia mais olhar para elas todos os dias. Vó, tem alguém na porta. Léo gritou do quarto. Era a dona Marlene, minha vizinha, que vinha me visitar quase todos os dias desde que descobriu que tinha sido salva do mesmo golpe. Alice, minha querida, como você está hoje? Vou levando, Marlene, vou levando. Ela se sentou comigo na sala. Alice, eu quero te agradecer de novo. Ontem conversei com minha filha que mora em Brasília e contei tudo o que aconteceu. Sabe o que ela me disse? O quê? Ela disse que há meses estava desconfiada de uns telefonemas estranhos que eu recebia, de gente se passando por funcionários do banco. Disse que se eu tivesse caído no golpe, ela nunca ia perdoar a si mesma por não ter me alertado. Que bom que sua filha te ama de verdade, Marlene. Alice, a Carla também te amava. Só que às vezes o amor é corrompido por outras coisas. Isso não tira o valor do amor que vocês dividiram durante tantos anos. Era uma perspectiva interessante, mas dolorosa. Será que Carla realmente me amou um dia? Ou tudo sempre foi calculado, pensando no dia em que poderia se aproveitar de mim? À noite, quando estávamos os três jantando, Júnior trouxe um assunto que me deixou pensativa. Mãe, o advogado ligou hoje.
Disse que a defesa da Carla está tentando alegar que ela estava passando por problemas financeiros e que isso justifica o que ela fez. Problemas financeiros? Eu ri, mas era um riso amargo. Júnior, você sabe quanto Ricardo ganha na construtora? Eles têm apartamento próprio, carro do ano, viajam todo ano para a praia. Que problemas financeiros? É o que eu disse para o advogado. Ele falou que é a estratégia comum da defesa tentar humanizar os réus. Humanizar. Repeti a palavra devagar, como se roubar a própria mãe fosse uma escolha humana. Léo, que estava quieto durante a conversa, de repente falou: Vó, posso te fazer uma pergunta difícil? Pode. Se a tia Carla pedisse perdão, se ela se arrependesse de verdade, a senhora perdoaria? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando. Léo, filho, perdão é uma coisa complicada. Eu posso perdoar a Carla por ela, para que ela tenha paz. Mas não posso esquecer o que ela fez. Nem posso fingir que nossa relação pode voltar a ser como era. Mas a senhora perdoaria? Talvez. Com tempo, talvez. Mas perdoar não significa aceitar de volta na minha vida. Perdoar não significa confiar de novo. Perdoar às vezes significa só soltar a raiva para ela não nos consumir por dentro. Júnior me olhou com admiração. Mãe, a senhora sempre foi sábia, mas acho que essa experiência te fez ainda mais sábia. Ou mais desconfiada, eu ri. Agora, quando vocês vêm me visitar com papéis para assinar, eu leio tudo 2 vezes. E faz muito bem, Léo disse. Desconfiança saudável não é paranoia, é proteção. Na semana seguinte, comecei as sessões com o psicólogo. Dr. Roberto era um homem gentil, na casa dos 50 anos, que vinha até minha casa 2 vezes por semana. No início, eu resistia um pouco. Sempre achei que resolver problemas familiares era coisa que se fazia em família, não com estranhos. Mas aos poucos, fui percebendo que conversar com alguém neutro, alguém que não estava emocionalmente envolvido na situação, me ajudava a organizar os pensamentos. Dona Alice, ele disse numa das sessões, a senhora já parou para pensar que mesmo tendo sido traída, a senhora conseguiu se proteger? Conseguiu descobrir a verdade e reagir? Consegui porque meu neto me ajudou. Sim, mas a senhora foi esperta o suficiente para aceitar a ajuda dele. Muitos idosos em situações similares não confiam nos netos, principalmente quando são adolescentes envolvidos com tecnologia. Era verdade. Eu sempre defendi Léo quando a família criticava seus interesses. Sempre acreditei que ele era inteligente, mesmo quando outros diziam que ele era problemático. Sabe o que isso me diz sobre a senhora? Dr. Roberto continuou. Me diz que a senhora tem um bom julgamento sobre pessoas. A senhora confiou na pessoa certa e desconfiou na hora certa. Mas eu não desconfiei da Carla durante meses. Porque não é natural uma mãe desconfiar da própria filha. A senhora reagiu como qualquer mãe amorosa reagiria. Essas conversas me ajudavam a parar de me culpar tanto. Durante semanas, eu tinha me torturado pensando em todos os sinais que deveria ter visto, todas as perguntas que deveria ter feito. Mas Dr. Roberto me ajudou a entender que confiar na família não é ingenuidade, é amor. 1 mês depois do dia da prisão, recebemos a notícia que mudaria tudo. Carla e Ricardo tinham sido condenados a 8 anos de prisão cada um. O juiz considerou a gravidade dos crimes e o impacto nas vítimas, especialmente por se tratar de crimes contra idosos vulneráveis. Como a senhora está se sentindo com a notícia? Léo me perguntou. Aliviada, respondi, e era verdade. Aliviada porque outras pessoas estão protegidas agora. Mas também triste, porque significa que minha filha vai passar os próximos anos numa prisão. Mãe, Júnior disse, isso foi escolha dela. Ninguém obrigou ela a fazer o que fez. Eu sei, filho. Sei que foi escolha dela. Mas isso não torna menos doloroso. Naquela noite, sozinha no meu quarto, chorei. Chorei pela filha que eu perdi. Pela confiança que foi quebrada. Pelo tempo que nunca mais vamos ter juntas. Chorei pela avó que ela nunca mais seria para os filhos dela. Pela mãe que eu pensei que ela era, mas que descobri que nunca foi realmente. Mas também chorei de alívio. Alívio por ter descoberto a verdade, por ter sido protegida, por ter pessoas que realmente me amam ao meu lado.
6 meses se passaram desde aquele sábado de outubro que mudou minha vida. Léo está se preparando para o vestibular e quer estudar ciência da computação. Vó, vou me especializar em crimes digitais. Quero ajudar outras pessoas como a gente ajudou uma a outra. Júnior se mudou para uma casa a 3 quarteirões da minha. Não mora comigo, mas está perto o suficiente para aparecer todos os dias e me ajudar no que precisar. Eu voltei a fazer as coisas que gostava: cuidar do jardim, encontrar as amigas da igreja, costurar alguns trabalhos por prazer. Mas também aprendi coisas novas. Aprendi a usar melhor o computador, aprendi sobre segurança digital e até comecei a dar palestras para grupos de idosos sobre como se proteger de golpes familiares. Dona Alice se tornou uma ativista. Léo brinca quando me vê preparando material para mais uma palestra. Virei mesmo, eu rio. Se nossa dor pode evitar que outras pessoas passem pelo mesmo, então valeu a pena. Ainda tenho dias difíceis, dias em que a saudade da filha que eu pensei que tinha é quase insuportável. Dias em que me pergunto se poderia ter feito algo diferente. Mas também tenho dias bons, dias em que celebro a família que realmente tenho, dias em que me orgulho da força que descobri ter. Léo estava certo quando disse que nossa família não foi destruída, foi purificada. Descobrimos que família não é quem compartilha o mesmo sangue, mas quem compartilha o mesmo amor, a mesma lealdade, o mesmo compromisso de proteger uns aos outros. E descobrimos que idade é só um número quando se trata de ter coragem para enfrentar a injustiça. Que adolescente viciado em games pode ser o herói da história. Que uma velha confusa pode ser mais esperta que qualquer golpista. Hoje, olhando para trás, sei que sobrevivi a uma das piores traições que alguém pode sofrer. Sobrevivi e saí mais forte, mais sábia, e com uma família menor, mas infinitamente mais verdadeira. E se há uma lição que quero deixar para quem está ouvindo essa história é esta: nunca subestimem a força de uma avó e seu neto quando eles decidem proteger um ao outro, porque amor verdadeiro é a arma mais poderosa que existe contra qualquer tipo de maldade. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.